Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Raíssa Jundi e hoje eu vou te ensinar para que serve cada pincel. Vamos lá! Sempre tem comentários falando: ai, como que eu faço? Para que pincel eu uso tal coisa? O que eu faço dessa minha vida? Que eu não sei usar o pincel, não sei que pincel serve para tal coisa. E hoje eu trouxe um manual completo para você poder ter certeza absoluta para que serve cada pincel. E você vai poder pegar aqueles seus pincéis velhos da gaveta e usar todos, hein? O primeiro pincel que eu escolhi foi o pincel de base. Eu trouxe 4 modelinhos aqui de pincéis de base e os 4 são basicamente diferentes um do outro. Vamos lá. O primeiro tipo de pincel de base que tem é o pincel língua de gato. Com certeza você já deve ter visto esse pincel ou você tem esse pincel aí na sua necessaire. Esse pincel é o que mais vem entre os kits de maquiagem e ele é um pincel bom porque você consegue passar e ele distribui toda a maquiagem, ele não suga muito produto, muita base, então você consegue ter um acabamento legal, passar bastante base. Porém, o que eu acho, do maior problema dele, quando a gente passa o pincel língua de gato, ele fica aquela marquinha do pincel no rosto. E aí eu acho que não fica um acabamento legal. Então, sempre quando você for usar um pincel língua de gato, é bom você dar uma seladinha. É bom você dar uma assentada nele com a esponjinha para tirar qualquer marcação. Mas, primeiro pincelzinho, pincel de base, língua de gato. O segundo tipo de pincel de base é o pincel kabuki. Todos esses são pincéis kabukis, tá? Porém, eles têm uma diferença entre si. Esse e esse, eles são pincéis iguais, tá vendo? São pincéisinhos chanfrados. O que é um pincelzinho chanfrado? É um pincelzinho que ele tem o topinho assim, ó, curvadinho, retinho, na diagonal. Ele não é com topo reto. Então, os dois têm a mesma coisa, a diferença é a cerda. Olha como a cerda desse pincel é molinha, ó. E olha como a cerda desse pincel é dura, tá vendo? São pincéis igual. Pincéis iguais. Falei errado? Igual. Não, eu falei iguais. São pincéis igual. São pincéis iguais, porém com acabamentos diferentes, marcas diferentes. Então é muito importante sempre que você for comprar o seu pincel, você abrir ele na loja, você passar a mão, ver se a qualidade é boa. Esse aqui é da Mariana Saad e esse aqui é da Dairos. Os dois pincéis são ótimos, porém com acabamentos diferentes. Esse pincel aqui, quando você passa a base com ele, ele já deixa um acabamento perfeito, você não precisa vir com a esponjinha. Já esse aqui, mesmo sendo um pincel kabuki, ele já deixa as linhas e você acaba tendo que passar a esponjinha igual língua de gato. E a gente tem o pincel kabuki também, porém esse ele tem o topinho reto, tá vendo? Ele não é chanfradinho, ele tem o topo reto. Ele tem basicamente a mesma função que o outro pincel, você aplica ele perfeitamente, fica ótimo. O único problema por ele ser fofinho assim, ó, igual o outro, ele suga um pouco de produto, então você acaba perdendo um pouquinho de produto porque as cerdas dele são muito fofinhas. Mas eu prefiro um pincel assim do que um pincel que deixa as marcas das cerdas no rosto. Assim é mais fácil, é mais prático. Mas se você não tiver com pressa, usa língua de gato ou usa um kabuki mais durinho e depois você dá acabamento com a esponjinha. Também tem o pincel Duo Fiber, que ele entra aqui no meio deles, que é o pincelzinho que tem duas cerdas diferentes. Mas eu não tenho ele no momento. Vou ver se eu acho uma foto e vou pedir pro meu editor colocar aqui do lado pra vocês conseguirem ver, tá? Se eu te mostrar todos esses pincéis aqui, você sabe qual é o pincel de pó? Se você chutou esse aqui, ó, tá certo. O pincel de pó, ele é sempre o pincel maior, ó. Tá vendo? De todos os kitzinhos, ele é sempre o pincel maior. Então, esse aqui é o pincelzinho de pó. Ele sempre é fofinho. É importante que ele seja fofinho, que ele seja macio, que ele seja de cerdas naturais. Tem marcas que tem pincel bem maior e tem outras que tem menor. Aí é a sua escolha. Qual que você gosta, qual que fica melhor pro seu rosto, qual se encaixa melhor no seu rosto. A coisa que é importante é que tenha um degradê entre os seus pincéis. Não adianta você pegar um pincel de pó menor, sendo que não há um degradê entre os outros pincéis.
que sejam pincéis de contorno, de blush ou de iluminador. Então é importante que ele seja sempre o maior, tá? O próximo pincel que a maioria das pessoas ficam com dúvida é o pincel de contorno. Existem dois modelinhos aqui, ó, de pincéis de contorno. Tem esse pincel que é um pincelzinho clássico, ele pode ser usado para pó, para blush ou para contorno mesmo. Eu gosto muito dele porque eu acho ele mais prático pra gente fazer e ele é bem molinho, tá vendo? Ó, ele é bem fofinho. Então eu gosto bastante dele. Porém, tem um outro modelinho que tem pessoas que são muito fãs, que é esse modelinho aqui, ó. Que ele é, até da quem disse Berenice, e ele é chanfradinho. Então ele encaixa aqui, ó. Você consegue encaixar ele aqui, ó, perfeito, aonde você vai fazer o contorno. Então ele é até mais prático. Porém, eu prefiro esse porque esse meu pincelzinho, no caso, ele é mais fofinho do que esse. Esse acaba sendo um pouquinho mais duro e deixa o contorno um pouquinho mais marcado. Mas ambos fazem um papel de contorno, tá? Você pode usar o mesmo pincel pra passar blush. Eu não recomendo, porque você tem que limpar, higienizar, porque vai que você tenha muito contorno nele, muito pó escuro e acaba dando uma chinelada no blush com um pó que não é da cor que você gostaria. Então é legal você sempre ter dois, que fica mais prático. Então, nesse mesmo parâmetro, o de blush acaba sendo um pincelzinho igual, tá vendo? Eles são iguais, porém diferentes. Esse passa a ser um pouquinho menor, tá vendo? Eu gosto assim, você pode usar o mesmo. Mas eu acho que o blush, ó, esse tamanho de pincel, ele se encaixa perfeitamente na maçã. Então eu acho que ele dá um acabamento bonito e ele não fica muito espaçoso, não fica um blush muito grande aqui no seu rosto. Então eu acho que fica mais bonito com um pouquinho menorzinho do que o do contorno. Ó, vocês conseguem ver a diferença aí? Sim? Sim. O próximo pincel é o pincel de iluminador. Eu sou muito fã desse pincel. Esse pincel é o da Ruby Rose, o F05. Eu amo esse pincel de paixão. Você consegue passar aqui perfeitamente o iluminador. Tem muita diferença dele pro de blush, ó. Tá vendo que ele é um pouquinho menor do que o pincel de blush. Então ele é perfeito pra gente encaixar aqui, ó, e passar o iluminador. Se você não é muito fã de blush, você pode ter dois desse pra passar o blush também, que aí fica um espacinho menor de blush. Mas, assim, ó, a gente tem um outro degradê. Esses são os pincéis de pele. Eu quis trazer os principais pincéis, pra vocês não ficarem tão confusas e... Meu Deus, quanto pincel! Eu sei que já é bastante, mas pra vocês não se confundirem tanto, eu trouxe alguns pra vocês não terem tanta opção e acabarem se confundindo. Eu tenho agora esse pincelzinho aqui, que é um pincelzinho de nariz. Eu já mostrei, já falei dele lá no vídeo de contorno de nariz. Se você ainda não assistiu, corre, vou deixar linkado aqui, não sei onde que fica. Eu sempre me confundo. Aqui. O meu editor tá falando que é aqui. Vou deixar aqui em cima, então, pra vocês o vídeo de como contornar o nariz, que eu falo desse pincelzinho. Mas ele é basicamente, ele encaixa aqui e você consegue fazer um contorno com ele, tá? Então, se você tiver ele aí e não sabe pra que serve, é pra contornar o nariz. Agora nós temos estes pincéis aqui, ó. São os pincéis de olhos, muitos pincéisinhos, né? A gente fica até perdido. Mas não tem muito segredo. Vamos lá, primeiro passo. Todos esses pincéis aqui, eles são pincéis de esfumar, tá? Eles são os pincéis que a gente marca o côncavo. Então, quando você for assistir meu vídeo e falar, ah, pega o pincel de esfumar, é um desses pincéis aqui, ó. Tá vendo? O pincel de esfumar, ele é um pincel gordinho, ele é um pincel fofinho. Eu tenho ele aqui em vários tamanhos, mas a maioria deles aqui são grandes. Então, quando eu falar pincel grande de esfumar, é um desses pincéis aqui, tá? É com esse pincel que você vai marcar aqui o côncavo, que você vai esfumar os seus olhos. Perfeito? Recomendo o 15 da Vult. Lá no vídeo de esfumado falo sobre ele, hein? Seguindo a mesma lógica, agora a gente tem os pincéis de esfumar, porém os pincéis pequenininhos. Eles são iguais, têm o mesmo papel que os outros pincéis, porém eles são menores, então você consegue esfumar um olho menorzinho ou você consegue fazer um degradê com eles, tá? Fica perfeito, fica maravilhoso e é sempre importante. Pincel de esfumar é sempre de cerdas naturais. Isso vai fazer dar um acabamento bonito e eles sempre são bem fofinhos. Pincéis de aplicar sombra. Temos aqui 3 modelinhos também. Vamos colocar na ordem. Ó, tem um degradê. Tá vendo que eu sempre tenho o mesmo pincel, porém de vários tamanhos diferentes? Isso me ajuda a criar degradê. Isso me ajuda, ó, por exemplo, usar esse aqui.
eu consigo iluminar esse cantinho aqui dos meus olhos. Com esse aqui, eu consigo passar aqui e marcar bem o comecinho. Com esse maior, eu já posso passar aqui, ó, no restante dos olhos. Então, é importante eu ter esses 3 pincéis, que eu consigo fazer um acabamento legal. Mas se tiver que escolher entre um deles, pega o do meio, né? O intermediário entre eles, que aí você consegue ir modificando e fazendo uma gambiarra. Temos aqui o pincelzinho de corretivo. Eu tenho ele em outros tamanhos. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui uma foto, porque aqui em casa eu só tô com um, que eu não gosto muito de usar, eu uso o aplicador mesmo do corretivo. Mas se você tem um pincelzinho desse aí na sua casa, ele serve para passar corretivo. Você pode delimitar a sobrancelha, você pode passar o corretivo em pastinha aqui embaixo. Não é para esfumar com esse pincel, viu? Ele é para passar corretivo. Nem com esse pincel de esponjinha, joga ele fora. Ou usa para esfumar aqui embaixo. Só para isso. Agora nós temos 3 pincéisinhos fininhos e chanfradinhos. Na verdade, esse não é chanfrado. Eu tenho o pincel de delineado aqui. Esse pincel de delineado, gente, eu amo esse pincel. Ele é o pincel que não tem marca. Mentira. Ele é de unha e ele vende no setor de unha e ele é da marca Belize. Mas ele não tem numeração. Ele é assim chanfradinho, ó. E ele é perfeito porque você consegue encaixar ele aqui e fazer um delineado show de bola com ele. Temos um outro pequenininho aqui, que é o que eu amo, esse pincel, pra preencher a sobrancelha, tá? Ele é pequenininho porque eu gosto de deixar ele na minha bolsa, mais prático pra carregar. E é importante que ele seja fininho, tá vendo? Que você consegue desenhar pelinho por pelinho aqui na hora de preencher a sobrancelha. E esses 2 pincéis, eles têm basicamente a mesma função. Um é chanfrado, o outro tem o topo reto. Mas ambos servem pra gente esfumar aqui embaixo. A gente consegue esfumar com mais precisão, então ele fica mais fininho, pega bastante sombra, porque ele é durinho, tá vendo? Ele é fininho, durinho, não fica grosso. Você consegue fazer uma linha reta sem problema algum e com bastante precisão. Então são esses 2 pincéisinhos aqui, certo? E por último, mas não menos importante, é o pincel de boca. Provavelmente você deve ter esse pincelzinho aí, porque quando você compra um kit, vem um monte, minha filha. Boca e corretivo. O de boca é legal você ter um às vezes na sua casa, porque você consegue, ó, desenhar a sua boca caso você não tenha um lápis da cor, né, do batom que você quer. Então você consegue desenhar a boca com ele e depois passar o batom por cima. Ele é legal e pra você maquiadora tem que ter vários desses. Investe aí em vários. E sim, eu falei de todos esses pincéis aqui, você nem percebeu porque passou rapidinho, né? Tá vendo? A gente olhando assim, parece que confunde a nossa cabeça. Tem muito pincel aqui. Pega uma caneta, pega um papel, pega uma etiquetinha, vai olhando os seus pincéis, vai olhando o vídeo e vai anotando. Pega, anota, esse é pincel de pó, cola no seu pincel e vai colando em todos os seus pincéis. Toda vez que você for fazer e usar, você vai ler e você vai acabar decorando e aprendendo. E aí, vocês gostaram do vídeo de hoje? Não, peraí, antes disso. E eu não sei se vocês perceberam, cada pincelzinho que eu tenho aqui, ele é de uma marca diferente. Por que isso? Eu gosto de investir unitário. Ah, eu preciso de um pincel de pó. Eu vou escolher o melhor pincel de pó que tem ou que cabe no meu bolso. Porque quando a gente compra um kit completo, ele vem sempre pincéis repetidos e que a gente não usa. É muito difícil vir um pincel bom de pó, é muito difícil vir principalmente pincéis de olhos para fazer esfumado. A maioria que vem é de corretivo, é pincel de cerdas sintéticas e não dá para fazer um acabamento legal. Então invista em comprar pincel unitário, sem ser um kit completo. Tá? Eu sei que vem numa bolsa bonita, mas você pode comprar a bolsa à parte, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham entendido tudo, que tenha tirado todas as suas dúvidas. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim. Me fala, qual é a sua marca preferida de pincel? Comenta aqui que eu quero saber. Um beijo e até a próxima! Tchau!